né? Que é a parte de determinação e classificação de pontos críticos, né? Aqui não é recordação, aqui é basicamente algo novo. Mas tem esse ar de recordação porque vocês viram isso no semestre passado, né? Que é o ponto crítico. E lá no ponto crítico ele podia ser máximo, mínimo, lá. E aqui ele pode ser máximo, mínimo ou célula. Já vamos falar da nossa célula. Então, quando eu tinha uma função de uma variável independente, uma função desse tipo aqui, os pontos críticos, máximo ou mínimo, possuem retas tangentes, né? Possuem retas tangentes, possuem paralelas, né? Faltam retas tangentes, paralelas ao eixo das abscissas, né? Como nós estamos vendo aqui. Deixa eu ver uma coisa. Para ter... Achei que tinha uma animação, mas não tem. Vamos colocar uma animação, deixar a coisa mais animada. Né? E vamos lá. Só. Agora que a coisa ficou mais animada, vamos compartilhar. Tá. Então, por exemplo, aqui nós temos um ponto crítico, um ponto de máximo, e nesse ponto de máximo eu tracei uma reta tangente, essa reta tangente é paralela ao eixo x. Né? Aqui eu tenho um ponto de mínimo, tracei a reta tangente, essa reta tangente é paralela ao eixo x. Nessas duas situações aqui, a característica, né, principal, a característica geométrica, ela vai ser interpretada dessa maneira. Ou seja, nesse ponto aqui, né, a derivada dessa função é nula. Nesse ponto aqui, a derivada da função também é nula. Então, o ponto crítico ocorre quando a derivada é nula. Então, é isso que nós temos como definição de ponto crítico. Em uma função, né, os pontos críticos correspondem aos pontos da imagem máxima ou mínima relativa. A principal característica desse ponto é qual? No ponto crítico, a derivada de segunda ordem é zero. Não, isso aqui é falso. No ponto crítico, a derivada de primeira ordem é zero. Isso é verdadeiro. Certo? Tem historinha da derivada segunda? Tem, mas nós não vamos entrar nela agora por enquanto. Né? Mas para determinar o ponto crítico, né, o ponto crítico é quando a derivada se anula. Tá. Em uma função y igual a f de x, se, né, o ponto C é crítico, são feitas as seguintes afirmações. Então, eu estou dizendo para vocês que o C é crítico. Né? A solução da equação, a derivada da função, é zero se x é igual a A. Então, d de f corresponde à derivada da função. Isso aqui é verdadeiro? Por que isso aqui é verdadeiro, professor? Não entendi nada do que está dito aqui. Ó, ele está dizendo a solução da equação. O que é isso aqui? df. Isso aqui é a derivada da função. Né? df igual a zero. O que ele está dizendo? Que a derivada de f de x é igual a zero. Bom, como é que eu sei que ela é zero? Eu sei que ela é zero porque eu disse que C é um ponto crítico. Então, se x é igual a A, e A faz parte do ponto crítico, eu sei que a derivada se anula no ponto crítico. Então, isso aqui é verdadeiro. Tá? A derivada se anula no ponto crítico, então eu sei que isso aqui acontece. Tá, aí agora nós temos a derivada segunda. Então, quando eu botei D com esse 2 em cima, estou me referindo à derivada segunda. Ele está dizendo que a derivada segunda, né, da função no ponto A, ou seja, derivada
segunda no ponto em que x é igual a A, é positiva. Quando eu faço maior que zero, então é positiva, então o ponto crítico é máximo. Bom, isso aqui a gente tem que recordar lá do cálculo 1, né? Isso é falso. Se ela é positiva, né? Se ela é positiva, ela é um ponto de mínimo. Então, é verdade apenas a 1 e a 3. Né? Então, aqui era uma recordação do cálculo 1. Agora, os valores de x crítico na função são. Então, vamos descobrir quais são os pontos críticos. Então, o que é o ponto crítico? O ponto crítico é quando a minha derivada é zero. Então, quem é a minha derivada? A derivada vai ser 6x ao quadrado menos 6x menos 12. Né? Essa é a derivada dessa função. Então, eu quero saber qual é o x que torna a minha... Né? Então, se eu quero saber quais são os x que tornam, né, esta igualdade verdadeira, então eu vou ter 6x ao quadrado menos 6x menos 12 igual a zero. Então, aqui nós temos quem? A nossa amiguinha fórmula de Bhaskara, né? 6 mais ou menos 36, menos com menos dá mais 48. Dividido isso por 12. Tem que dar isso aqui. Deixa eu ver. 36 mais 4 vezes 12 dá 84. Ah, dá 84. Ok, não discuto. Então tá. Então deu 6 mais ou menos. Não, mas isso aqui não dá. Isso aqui dá um valor direitinho. Tem uma coisa que está errada. Que é 6x ao quadrado, 6x menos 12. Né? Ah, claro, né, professor? É 4 vezes 6 vezes 12, né? Então, dá 288, mais 36, isso dá 324. Quanto é que é a raiz de 324? Dá 18. Agora sim. Então tá, então dá 6 mais 18 dividido por 12. Bom, 6 mais 18, isso aqui, se não me falha a memória, é 24 sobre 12. E isso aqui, então, é 2. E se eu tenho x igual a 6 menos 18 sobre 12, isso aqui vai ficar menos 12 sobre 12. Isso aqui é menos 1. Então, só pode ser essa situação aqui. Então, em 2 e menos 1, a minha função apresenta ponto crítico. Né? Ela apresenta um ponto crítico. Tá. Professor, só um pequeno detalhe. Em Bhaskara não seria menos B ali? Ah, não. Ah, tá, não, perdão, eu confundi que eu peguei o primeiro 6, tá. Não, desculpa. Tranquilo. Tá. Beleza. Então, feito ali, vamos ver. Tá, aqui tinha um gráfico. Fiz a conta em cima do gráfico, agora que era para fazer. Tá, deixa eu só arrumar isso aqui. Tá. Beleza, agora que eu vi que eu tenho que puxar ali. Tá. É aqui, né? Aqui, então, o que nós vimos? Nós temos eu fui lá no GeoGebra e desenhei o gráfico dessa função, né? Então, nós vemos exatamente aqui em menos 1 e 2.
né? Então, se eu fosse lá no GeoGebra, desenhasse o gráfico, eu ia encontrar. E realmente eu encontrei, né? Ficou 2 e menos 1. 2 e menos 1. Eu sei que, olhando para o gráfico, que em menos 1 eu tenho um ponto de máximo, e eu sei que, olhando para o 2, eu tenho um ponto de mínimo. Então, aqui eu sei que é máximo. E eu sei que aqui eu tenho mínimo. Certo? Fazendo a derivada igualando a zero, eu encontrei o máximo e mínimo. Tá. Agora, como é que eu classifico em máximo e mínimo? Bom, para classificar em máximo e mínimo, né, a gente precisava calcular a derivada segunda. Né? Precisava calcular a derivada segunda. A minha derivada segunda, ela depende da derivada primeira. Então, a minha derivada de primeira ordem era quem? Era 6x ao quadrado menos 6x menos 12. Então, menos 6x menos 12. Quem é a minha derivada segunda? 12x menos 6. Então, quem é meu crítico? Então, eu tenho dois críticos. Eu tenho f', eu tenho... Vamos pegar o crítico 1. Então, para x igual a menos 1, né? Então, para x igual a menos 1. Para x igual a menos 1, eu vou fazer f duas linhas de menos 1 é igual a 12 vezes menos 1 menos 6. Isto aqui vai ficar menos 12 menos 6, isso é menos 18. Então, a f, a derivada segunda em menos 1, ela é negativa. Então, quando a derivada ela é negativa, indica que em x igual a menos 1, eu tenho um máximo. E é o que nós verificamos aqui no gráfico, né? Se eu olhei aqui, eu vejo que em x igual a menos 1 eu tenho um ponto de máximo. Agora, eu vou fazer o outro. Para x igual a 2. Então, eu vou ter f duas linhas de 2. Isso aqui vai ficar quanto? 12 vezes 2 menos 6. Então, 24 menos 6, isso dá 18. Esse 18 é um valor positivo. Então, se a minha derivada segunda, né, ela é positiva, né, então eu tenho um ponto de mínimo, certo? Então tá, então aí nós temos lá, em x igual a 2 a função apresenta mínimo, verdadeiro. Em x igual a 1, a função apresenta máximo. Não, aqui não acontece nada. É em x igual a menos 1 que a função apresenta máximo. Então aqui né, é falso e é falso. Então, a opção verdadeira, aqui poderia ser a 1 e a 2, deixa eu só ver aqui. Em menos 1 é máximo. Aqui eu acho que eu vou ter que anular depois ela para vocês, né? Porque tem duas respostas, né? Pode ser tanto essa quanto essa. As duas são verdadeiras. Ela é mínimo. E aqui... Ah, não, tá errado, né? Olha só aqui. Olha só aqui, ela foi feita para pegar. Ah, não, tá certo. Isso aqui, menos 1 é máximo. Tá. Tem que ser a 1 e a 2. Tem que ser a 1, tem que ser a 1 e a 3, né? A 3 é verdadeira. A função apresenta máximo. E em 2 a função apresenta mínimo. Então, é 1, tanto esta ou esta. Né? Deixa eu só ver como é que está lá no anterior. É que às vezes eu deixo duas opções também, né? Mas só que faz tempo que eu não abro esse questionário. Às vezes tem as duas opções. Deixa eu ver. Deixa eu ver. 100% tá 3. Ele só dá 3 como 100%. Vamos botar 1 também como 100%. Professor, parece que a 2 também está errado no... Deixa eu ver. A 2 é essa aqui.
No crítico, a derivada a primeira é 0. Tá, qual é a... Não, a questão 2 parece que está errado o gabarito também. Que é 1 e 3, só que está 1 e 2 ali. Tá. Vou ter que sentar. Salvar. Tá falando da questão? No gabarito. A questão 2, o gabarito parece que está errado também. Tá, questão 2. Tá. Vamos ver qual é o meu gabarito. O gabarito tá 1 e 2. Deixa eu ver qual que nós tínhamos. E eu botei 1 e 3, 50%. Vamos ver. Isso aqui. Botei 1 e 3. É a 1 e a 3. Tá. Então vamos arrumar ali. Eu já arrumo para as futuras gerações. Salvar mudanças. Deu. Tá salvo. Beleza. Então tá. Arrumamos basicamente para o semestre que vem, né? Beleza. Então tá. Então aqui nós fizemos essa recordação lá do cálculo 1, né? Rapidamente, no cálculo 1 faria chuva. Isso aqui tem assunto para vários dias, né? Tá. Vamos olhar para aquilo que nos interessa hoje, no cálculo 2, que são as funções a várias variáveis. Então, como nós vamos avaliar os extremos relativos? Máximo, mínimo ou uma cela? Sim, agora nós temos um ponto intermediário, que também é um ponto crítico. Então, por exemplo, essa figura aqui, ela apresenta os três. Nós temos um máximo, nós temos um mínimo, e nós temos uma cela, e nós vamos, então, compartilhar. Agora sim. Então tá. Então agora nós vamos olhar para a situação onde nós temos funções a duas variáveis, né? Então, aqui nós vamos ter, né? Vamos botar uma outra coisinha. Nós temos um máximo. Vou mudar de cor aqui. Nós temos um ponto de máximo, né? Ó, aqui o máximo. Nós temos um mínimo e nós temos a nossa amiguinha cela aqui no meio, né? Tá ali. Bom, eu sei que a dúvida tá aí a cela. Né? Vamos primeiro olhar para o mínimo. O mínimo é aquela coisa que está lá embaixo, né? É a ponta do copo. É aquele lugar lá que a gente fica catando para pegar o resto do sorvete. Tá? Não, é onde para a água. Né? Não tem muita dúvida sobre o mínimo. O máximo, né, é o cume. Eu vou subir até o ponto máximo de Porto Alegre, lá no Morro Santana. É o ponto mais alto, é de onde a gente enxerga tudo. E a cela? A cela é a cela do cavalo. Né? É esse ponto aqui do meio. Certo? Por que ele entra como um ponto crítico? Né? Porque nesse ponto de cela, a derivada é nula. Então, no ponto de cela, ele é um ponto que, quando a gente olha o mapa de curva de nível dele, né, ele tem um X aqui no meio. E aqui nesse ponto aqui, nesse encontro aqui, então, é a cela. Então, ele entra, ele não é máximo, ele não é mínimo, mas ele é um ponto crítico. Tá? Ele não é máximo, não é mínimo, mas é crítico. É crítico porque naquele ponto ali, ele apresenta a derivada nula, certo? E ele ocorre em determinadas situações. Em algumas situações ele vai aparecer aí, certo? Então agora nós não temos 3 pontos, não temos 2 pontos, temos 3. E não podemos dizer, ela é máxima. Não é máxima. Ela é mínima. Não é mínima. É cela. Posso ter máximo e mínimo e cela na mesma? Pode. A gente vai ver alguns exemplos, como esse exemplo aqui. Eu tenho máximo, eu tenho máximo, tenho 2 mínimos e eu tenho ainda uma cela.
né? Ela realmente, esse nome vem da sela de cavalo, né? Realmente a sela de cavalo. E aí nós temos aquela ideia do X, né? Ela vai formar um X aqui no meio, né? Que é a característica da hipérbole, né? Isso aqui ela tem algumas hipérboles ali no meio, mas isso, enfim, isso é um outro assunto. Tá. Nessa nossa função aqui, quando nós estávamos trabalhando com essa função aqui, nós tínhamos um ponto crítico nessa função. Por isso que eu deixei ela, fiz toda a análise em cima dessa função, análise do primeiro problema, em cima dessa função, porque ela tem um ponto crítico, né? Ela está ali o pontinho crítico. Onde é que está o ponto máximo? O ponto máximo é esse aqui. Né? Ou seja, nesse ponto aqui, né? Esse ponto aqui é qual? É o ponto onde x é 0 e y é 0. Então, nesse ponto onde x é 0 e y é 0, a minha temperatura é 100. Então, nesse ponto, ela tem o seu valor máximo. Tá. O que nós estamos verificando? Que nesse ponto aqui, né, no ponto máximo, eu posso fazer, né, eu vou ter um plano, né, vou ter um plano que ele é tangente, né, à superfície, e ele é paralelo ao chão. Então, no ponto máximo, ou no ponto crítico, isso vale para o máximo e também vale para o mínimo, e também vale para a cela. Então, nesse caso aqui eu peguei esse ponto de máximo, mas tanto faz ser máximo, mínimo ou cela. Num ponto crítico, eu consigo então ter um plano tangente paralelo ao plano x ou y, ou seja, paralelo ao chão. Então, isso vale para o máximo, isso vai valer para o mínimo, isso vai valer para a cela. E nesse ponto, né, onde o plano tangente é paralelo ao chão, as derivadas são nulas. Né? Então, a derivada em relação a x é 0 e a derivada em relação a y é 0. E aí, então, vem a questão. Né? Então, se eu vou lá e substituo 0 e 0, a derivada em relação a x... Não entendi, professor. Explica de novo ali. No plano tangente... No plano tangente, a derivada se anula? Não, o plano tangente no ponto crítico, no ponto crítico, né, o ponto 0, 0 é o ponto crítico, pois a função é máxima. Ok. O plano z igual a 100 é tangente à superfície. Esse plano aqui ele é tangente à minha superfície nesse ponto aqui. Né? Então, qual é a característica desse plano? Nesse plano aqui, ele é paralelo ao plano x ou y, né? Como se ele fosse o teto, ou como se fosse o piso. No nosso caso aqui, como se fosse o teto. E esse plano tangente z igual a 100, a equação dele é essa. A equação daquele plano é essa, z igual a 100. Então, se a gente olhar para a equação do plano tangente, a equação do plano tangente seria isso aqui. X menos x0 mais derivada de t y menos y0. A gente viu isso algumas aulas atrás. Então, nesse caso aqui, para ele ser z, simplesmente z igual a 100, isso vai ocorrer porque isso aqui foi 0 e isso aqui foi 0. Então, se eu pegar no ponto crítico, que é quando x é 0 e quando y é 0, então, quando x é 0 e quando y é 0, eu substituo na derivada, encontrei 0. Quando x é 0 e y é 0, eu substituo na derivada em relação a y, encontrei que a derivada é 0. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, o que eu quero reforçar? De novo, aquela ideia de que eu tenho, daquela ideia geométrica. Se eu tenho um ponto crítico, eu tenho algo paralelo ao plano x ou y. Né? Então, o que é o ponto crítico? O ponto crítico é quando as minhas derivadas são nulas. Então, para determinar os pontos críticos de uma função, é necessário resolver este sistema de equações. Né? Que sistema de equações é esse? É
onde eu tenho a derivada em x e a derivada em y. Então, a derivada em x é igual a 0 e a derivada em y é igual a 0. Quando eu resolvo esse sistema, eu vou ter, então, o ponto crítico da minha função. Bom, estamos chegando ao final desse nosso primeiro período, né? Agora são 20 e 28. 20 e 28. E nesse momento, agora nesse intervalo, vamos tomar uma aguinha, vamos beber, dar uma voltinha. E quem quiser já ir pensando como determinar os pontos críticos dessa função, fique à vontade. Quando a gente voltar, a gente faz essas continhas. Certos? Voltamos lá por volta de 20, retornando. Bom, então, o que nós vimos até agora? Nós vimos até agora que, para determinar o ponto crítico, né, eu preciso ter, preciso resolver um sistema de equações. Né? Então, o que é o ponto crítico? É o ponto que zera as derivadas. Né? Então, ponto crítico, ponto em que zera as derivadas, ou ponto em que as derivadas são zeros. Então, então vamos ter que calcular, primeira coisa, calcular a derivada. Então, a derivada aqui é 6x menos 2y, e é isso. Se eu for calcular a derivada em relação a y, aí vai ficar menos 2x mais 2y menos 8. Então, eu vou precisar resolver o seguinte sistema. 6x menos 2y igual a 0. E menos 2x mais 2y menos 8 igual a 0. Né? Então tá. Por sorte, nós temos um sistema linear. Né? Vamos ver aqui. Eu tenho 6x menos 2y igual a 0. Depois eu tenho menos 2x mais 2y igual a 8. Como é que a gente resolve um sistema linear? Bom, resolver sistema linear é uma coisa bem simples. Bom, tem várias maneiras de resolver. A gente pode fazer um escalonamento, a gente pode fazer uma substituição, mas aqui eu vou fazer um escalonamento mais, vamos dizer assim, um escalonamento informal. Como assim? O escalonamento informal é o seguinte: se eu somar essas duas equações, eu venho aqui e somo elas. 6x menos 2x dá 4x. Menos 2y mais 2y. 0. 0 mais 8, 8. Por que eu fiz essa soma? Porque eu fiquei com uma variável só. E aí eu tenho 4x igual a 8, x igual a 2. Né? Então tá. Agora, se x é igual a 2, como é que eu vou descobrir quanto vale o y? Muito simples, eu pego qualquer uma das duas equações e substituo o x. Então, se eu pegar a primeira equação é mais simples, né? Então, eu vou colocar lá, 6 vezes 2 menos 2y igual a 0. 12 menos 2y igual a 0. Então, 2y é igual a menos 12. Menos 2y é igual a menos 12. Ou melhor, 2y é igual a 12, né? Passo 2y para o outro lado. Y é igual a 6. Então, o ponto crítico que nós estamos buscando é qual? É 2 para x e 6 para y. Tá? E aí, repito, aqui nós tivemos muita sorte porque deu um sistema linear. Né? E isso vai acontecer sempre? Não, nem sempre a gente vai ter um sistema linear. Às vezes a gente vai ter sistemas não lineares. E a gente vai ter que dar conta deles. Tá, depois que a gente obteve o crítico,
Tem algum exemplo, professor, de algum sistema não linear para o senhor nos demonstrar? Sim, daqui um pouco ele vai aparecer. Ah, tá. Tá? Então aqui nós chegamos no ponto crítico. Deixa eu ver o que tem. Tá. Então aqui finalizamos, né? Então a função possui apenas um ponto crítico. Eu vou chamar de C, né? Aqui, ponto crítico. E se a gente olhar aqui, eu fiz um gráfico, né? Que a gente pode ver que esse ponto crítico ele é um ponto de mínimo, né? Tá, mas vamos calcular, vamos descobrir como é que eu classifico, né? Como é que eu faço essa classificação, né, nessa classificação do ponto crítico, né? Então a classificação ela vai ser em máximo, em mínimo ou em cela. Eu posso fazer o gráfico e descobrir, mas existe um roteiro para nós calcularmos, para nós classificarmos o ponto crítico. Então, depois que a gente determinou a derivada primeira, calculou o crítico, nós vamos então fazer o quê? Nós vamos calcular as derivadas segundas, e nós vamos calcular as 3 derivadas segundas e obter a nossa função h. Essa função h ela é uma função bem importante. Já vamos falar sobre ela. Então, vamos lá. Vamos obter a função h. Então, a nossa função era, né? Vamos ver o seguinte. Nós tínhamos que o z era igual a 3x ao quadrado menos 2xy, né? 3x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado menos 8. Vimos que a derivada em relação a x era 6x menos 2y e a derivada em relação a y era menos 2x mais 2y menos 8. Tá. Então, o que precisa para determinar o h? Para determinar o h, a gente vai precisar de quem? Da derivada segunda. A derivada segunda em x, eu vou rederivar isso aqui em x. Fazendo a derivada novamente em x, eu vou ter 6. Se eu fizer a derivada segunda em y, ou seja, eu vou pegar essa derivada e vou derivá-la em y. Isso vai dar 2. E por fim, eu vou fazer a derivada cruzada. Então, eu pego essa expressão aqui e derivo em y. Se eu derivar isso aqui em y, isso dá menos 2. Ah, professor, mas eu posso pegar a outra? Pode. Se eu pegar a outra e derivar em x, isso vai dar quanto? Menos 2, né? Isso a gente viu algumas aulas anteriores, né? A derivada cruzada. Né? Tá. Então, aqui nós temos as derivadas de segunda ordem. Vou escrever aqui, derivadas de segunda ordem. Né? De segunda ordem. Então, sempre é bom lembrar que a derivada, que essa notação zxx corresponde à derivada segunda em relação a x. Se eu faço a derivada, se eu tenho essa notação zy, eu tenho o quê? A derivada segunda em relação a y. Se eu tenho zxy, né, pode ser, né, a derivada segunda, né, em x e depois em y. Ou, se você preferir, a z de yx, que é a derivada segunda de y em x. Lembrando que essas duas derivadas, elas são equivalentes, né? Ou seja, elas resultam na mesma expressão. Né? Ok. Então, por que a gente precisa das derivadas segundas? A gente precisa das derivadas segundas para construir e para obter a função h. Então, quem é a função h de x, y? A função h de x, y é o determinante da derivada segunda em x, da derivada cruzada e da derivada segunda em y. Então tá. Quem é a derivada segunda em x? A derivada segunda em x é 6. Né? Vou fazer.
A derivada segunda é 6. A derivada segunda em cruzada é menos 2. Menos 2, menos 2. A derivada em y é 2. E como é que se resolve um determinante? Bom, um determinante como esse, então, de novo, a gente cai lá na álgebra linear, né? Na geometria analítica álgebra linear. É a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, vou pegar uma cor diferente. Então, diagonal principal. Diagonal principal. 6 vezes 2. Tá? Menos, vou botar aqui, menos quem? A diagonal secundária. Menos, vou botar de verde. Menos a diagonal secundária. Quanto é que é a diagonal secundária? É menos 2 vezes menos 2. Tá, então agora vamos fazer a continha. Então, isso vai ser quanto? Vai ser 12 menos 2 vezes menos 2 é 4 positivo. E isso aqui dá 8. Então, a minha função h de xy é igual a 8. Ou seja, ela é uma função constante. Ela é igual a 8 para qualquer x e y, né? Para todo x e y. Ok. Tá. O que eu faço com a função h? Bom, botei lá em cima. O que eu faço com a função h? Bom, a função h, a gente vai, então, fazer a classificação. Bom, vamos ver aqui. Se a função h no crítico, então aqui, lembrando que eu tenho x crítico e y crítico. Então, isso aqui é o ponto crítico. Então, no crítico, se a função é positiva, então, se o meu h é um número positivo, né? A minha função h no crítico é positivo. Se isso for falso, ou seja, se o h, o que é ser falso? É esse h de x, o h no crítico ser negativo. Então, se ele é negativo, ele vai ser uma célula. Mas é verdadeiro que o h no crítico é positivo. Então, nós vamos continuar a análise. Vamos olhar para a derivada segunda em x. E aí é sempre em x. E olha que eu estou usando a palavra sempre, que é uma palavra cara. Se é verdade, né? Ou melhor, se não é verdade que a derivada no crítico é positiva, ou seja, a derivada no crítico é negativa, então eu tenho um máximo. Mas se a derivada no crítico é positiva, então eu tenho um mínimo. Então aqui eu tenho, se seguir esse histograma, né? Esse fluxograma, seguindo esse fluxograma, a gente vai conseguir então sempre fazer a classificação. Então vamos ver o seguinte. Né? Vamos olhar para o nosso problema. Então, nós estávamos avaliando a função. Então, nós vimos o seguinte, que a derivada segunda em x, a derivada segunda em x é 6. Né? A derivada segunda em x é 6. Isso para qualquer crítico. Tá, mas antes, vamos fazer de novo. Vamos fazer a análise de forma correta. Essa é a análise. Classificação. Então, nessa classificação, então, qual é o meu crítico? O crítico nós calculamos anteriormente. 2 e 6. Quem é a minha função h? A minha função h é 8. Tá, então se eu faço o h de 2 e 6, isso é 8. 8 é positivo. Então, quando eu vou olhar para
o histograma, o fluxograma, o fluxograma faz a pergunta: o H é positivo? Sim. O H de 2 e 6 é positivo. Então, eu sigo para baixo. É verdadeiro. Então, o H de 2 e 6 é positivo. Isso é verdadeiro, então eu venho para baixo. Não é célula. Tá, aí eu vou avaliar quem? Eu vou avaliar a derivada segunda. A derivada segunda em 2 e 6 também é constante. E a derivada segunda é 6. Então, a derivada segunda é 6. É outro valor positivo. Então, a gente faz a pergunta. Derivada segunda é positiva? É positiva? É positiva. Então, se ela é positiva, eu venho para cá. O que eu concluo? Que é um ponto de mínimo, né? Então, vamos fazer aqui direitinho. Então, o H de 2 e 6 é positivo, verdade. Aí eu venho para cá. O Z de x, a derivada segunda em x, é positiva. Então eu venho para cá e eu concluo que o crítico é um mínimo. Tal qual nós tínhamos verificado na figura, né? Eu fiz a figura lá no GeoGebra, e aí o que eu verifiquei? Que eu tinha um ponto de mínimo, né? Posso fazer isso? Posso classificar o crítico fazendo gráfico? Pode, também não tem problema. Mas nem sempre vai ser tão simples assim, tá? Às vezes a gente vai ter mais de um crítico, e aí vai precisar fazer as contas para fazer a classificação. Certo? Então, tá aí. Bom, vamos fazer um exemplo, um outro exemplo. Então, aqui eu tenho essa função. Essa função aqui, né, nós temos o seguinte. Você pode ver o seguinte, que ela tem um ponto de mínimo e ela tem uma cela aqui. Dá para enxergar, eu tive aqui uma cela. Então, vamos ver se a gente consegue enxergar pelo menos um mínimo e uma cela. Primeira coisa, determinar o crítico. Então, como é que eu vou determinar o crítico? Eu vou ter que calcular a derivada. A derivada em relação a x vai ser quanto? Vai ser 3x ao quadrado menos 3y. Tá. Agora, se eu for fazer a derivada em relação a y, a derivada em relação a y vai ficar menos 3x mais 2y. Então, agora nós vamos ter um sistema. Vamos montar o sistema. E esse sistema aqui não é um sistema linear. Ele é um sistema não linear, né? E por ser um sistema não linear, enfim, nós vamos passar um pouquinho mais de trabalho. Então tá. Como é que nós vamos começar a resolver isso? Bom, eu vou olhar para a primeira equação. Na primeira equação nós temos algumas coisas, né? Eu tenho 3 nas duas parcelas. Então, se eu tenho 3 nas duas parcelas, eu posso fazer 3x ao quadrado igual a 3y. Se eu divido tudo por 3, né, ou melhor, eu isolo o x ao quadrado, eu vou ficar com 3y sobre 3, vou concluir que x ao quadrado é igual a 3. Ou melhor, x ao quadrado é igual a y. E vou guardar essa informação. Ah, professor, poderia ter começado embaixo? Poderia. Só que aqui você vai cair, vai isolar uma variável na outra e vai cair numa fração. Pode ir por aí? Pode. Trabalho de vocês. Né? Eu olhei para essa primeira e quis isolar por aqui. Mas poderia ter ido por baixo? Poderia. Tá. Isolei. Então,
Mas a ideia básica sempre é a mesma. Eu sempre vou ter que isolar uma letra. Eu sempre vou ter que isolar um x ao quadrado. Eu sempre vou ter que isolar um y. Bom, o que acontece? Eu descobri que o y é igual a x ao quadrado. Então, no lugar do y, na segunda equação, eu vou colocar... Eu tenho 3x mais 2 vezes y. Mas o y é x ao quadrado. Então, eu vou colocar x ao quadrado no lugar do y. Então, eu vou... Então, sabendo, vamos escrever aqui, sabendo que y é x ao quadrado, a gente substitui na segunda equação. Então, vai ficar como? Menos 3x mais 2 vezes y, ou seja, 2 vezes x ao quadrado igual a 0. Agora, nós temos, então, uma equação do segundo grau bem simples, da qual a gente não vai aplicar a famigerada fórmula de Bhaskara, porque não precisa, né? Ou seja, se eu sei que nas duas parcelas eu tenho x, então eu vou botar esse x em evidência, então eu vou colocar menos 3 mais 2 vezes x. Se eu fizer o caminho de volta, x vezes 3. Menos 3x. X vezes mais 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. Tá. Igual a 0. Então, se eu tenho um produto e esse produto é tal que o resultado dele é 0, então eu tenho um produto e o resultado desse produto é 0. Então, alguém no meu lado esquerdo é 0. Então, o x é 0 ou menos 3 mais 2x é 0. Bom, dessa maneira, o 2x igual a 3, x igual a 3 meios. Então, eu tenho um x igual a 0 e um x igual a 3 meios. Agora, vamos voltar. Então, como y é igual a x ao quadrado, então, nós temos dois y. Um y vai ser 0 ao quadrado. Então, y é igual a 0 ao quadrado, que vai ser 0. E o outro y, então, para x igual a 0, e para x igual a 3 meios. Então, nós temos 3 meios ao quadrado, ou seja, 9 quartos. Tá. Então, os críticos, nós temos dois pontos críticos. Tá? Então, temos críticos. São dois. O crítico 1, onde o x é 0 e o y é 0. E o crítico 2, onde o x é 3 meios e o y é 9 quartos. Então, nós temos dois pontos críticos. Tá. Então, agora nós vamos partir para as derivadas de segunda ordem. Então, nós temos a derivada primeira, então vamos fazer a derivada segunda. Então, vamos colocar aqui. Se a derivada primeira... Se a derivada primeira é 3x ao quadrado menos 3y, quem vai ser a derivada segunda? A derivada segunda vai ser 6x. Se a derivada primeira, em relação a y, é menos 3x mais 2y, então, menos 3x mais 2y. Se eu faço a derivada segunda em y, eu vou ter 2. Agora, se eu faço a derivada cruzada, por exemplo, eu pego essa daqui, essa derivada e derivo em y. Isso aqui dá menos 3. Mas se eu quiser pegar esta aqui e derivar em x, vai dar menos 3 também. Aí eu vou montar minha função h. Minha função h é a derivada em x, a derivada segunda em x, a derivada cruzada e a derivada em y. E isso, então, vai ser quanto? Vai ser 6x menos 3y
menos 3 e 2. Desta maneira, quem vai ser meu h de xy? Vai ser 6x vezes 2, menos 3 vezes menos 3. Então, diagonal principal, menos a diagonal secundária. Então, o meu h de xy é 12x menos 9. Então, esta aqui é a minha função h de x. H de xy. Tá. Então, obtivemos a função h. E aí nós temos o seguinte. Vamos agora fazer o histograma. O fluxograma. Então, o que nós temos? O h de xy é igual a 12x menos 9. E nós temos dois críticos. Então, eu vou pegar o primeiro crítico. O crítico 1, 0 e 0. Tá, então, para o crítico 1, eu vou fazer o h de 0 e 0. Quanto é que é o h de 0 e 0? Vai ficar 12 vezes 0 menos 9. Então, vai ficar menos 9. Então, se eu olho para o fluxograma, eu vou ter o seguinte. O meu h no crítico é positivo? Não. Então, o meu h em 0 e 0 é positivo? Falso, né? Ou seja, meu h é menos 9. Então, ele não pode, eu não posso continuar, porque meu h, botei o h em 0 e 0, deu menos 9. É positivo? Não. Então, ele tem que vir para a minha direita. E se eu olho para a minha direita, eu já concluo de cara que o crítico é célula. Então, o crítico é célula. Então, esse meu ponto aqui é um ponto de célula. Agora eu vou para o crítico 2. O crítico 2, o x é 3 meios e o y é 9 quartos. Então, vamos lá. O meu h de 3 meios e o y de 9 quartos. Então, vai ficar 12 vezes 3 meios menos 9 quartos. Bom, 12 vezes 3 meios, isso aqui vai ficar 6 vezes 3, 18, menos 9. E isso aqui vai ficar 9. Então, agora eu vou olhar para o fluxograma. O meu H no crítico, 3 meios e 9 quartos, é positivo? Verdadeiro. Então, o H é positivo? É verdadeiro. Então, se é verdadeiro, eu vou olhar para quem? Para a derivada segunda. Então, vou olhar para a derivada segunda. A derivada segunda, no crítico, 3 quartos, 3 meios e 9 quartos. O que eu posso dizer sobre ela? Então, vou olhar para a derivada segunda. A minha derivada segunda é quanto? A derivada segunda é 6x. É 6x. Tá. Então, se eu for calcular a derivada segunda em 3 meios e 9 quartos, isso aqui vai ficar 6 vezes 3 meios. E isso aqui, simplificou esse com esse, vai ficar 9. Bom, a pergunta é, a derivada segunda é positiva? Então, a derivada segunda é positiva? Verdadeiro. Então, se é verdadeiro, então eu sei que o crítico ele é um ponto de... Crítico é mínimo. Então, nós podemos fazer uma tabelinha, por exemplo, fazer assim, crítico 0 e 0 é um ponto de célula. Crítico 3 meios e 9 quartos. Ele é mínimo. Então, crítico e classificação.
Tá? Então, essa classificação, ela vai ocorrer, né, a partir desse fluxograma, certo? Não é difícil, né? É só avaliar, só fazer as avaliações corretas que não tem problema. Então, assim, um caso, então, que nós tivemos, então, de uma situação onde nós tínhamos um sistema não linear. Tá, deixa eu só fazer aqui umas coisas. Vamos compartilhar a tela aqui. Tá, vamos tirar uns slides aqui que estão... Não, tirei um slide importante, né? Olha só. Aqui tem 2 slides em branco. Aqui também. Beleza. Tá. Então, agora para outro... Vamos ver essa situação aqui. Então, aqui concluímos esse problema. Então, como nós tínhamos visto anteriormente, aqui é um ponto de mínimo, né? E aqui é uma cela. Né? Então, aqui era o 3/2 e o 9/4. Né? Se eu substituir aqui o menos 3/2 e o 9/4, ele vai me dar esta cota. E se eu botar o 0 e 0 aqui, ele vai me dar, né, o ponto de cela. Opa, de novo ele foi lá para cima. Ah, eu acho que eu... Então, vamos ver essa função aqui. Tá. Então, essa função aqui, previamente, nós estamos vendo o seguinte, né? Eu tenho um máximo, e aqui no meio é capaz de ter uma cela. Então, provavelmente pode ter uma cela. Tá. Então, vamos lá. Primeira coisa a ser feita, calcular as derivadas. Então, derivada em relação a x. Então, a derivada em relação a x vai ficar 2y menos 4x ao cubo mais 4x. Se eu for fazer a derivada em relação a y. A derivada em relação a y vai ficar 2x menos 2y, né? Ok. Então tá. Então qual é o sistema que nós vamos ter? Nós vamos ter o sistema 2y menos 4x ao cubo, 4x, igual a 0. E 2x igual a menos 2x menos 2y igual a 0. Esses sistemas, eles nem sempre são tão bonitinhos, tão fáceis de se lidar, né? Às vezes a gente cai em umas situações em que a gente não vai ter condições de resolver, por exemplo, aqui no cálculo 2. Né? Mas isso não é conteúdo. Quando o sistema é muito trabalhoso, né, a gente não vai lidar com isso aqui no cálculo 2. Né? Mas, né, olhando para situações cotidianas, vamos dizer assim, aí a gente tem que usar alguns recursos lá do cálculo numérico, né? Não é o caso aqui, porque todos os sistemas que a gente for trabalhar aqui, eles vão ser sistemas que dá para resolver analiticamente. Analiticamente a gente consegue sair deles, como a gente fez com o exemplo anterior e como vai ser com esse exemplo aqui. Tá? Mas, né, dá para criar situações bem, né, aqui esse sistema aqui ele pode criar bastante problema, né? E, enfim, tem várias situações aí, né, envolvendo
processos de otimização em que o problema está aqui na hora de resolver esse sistema. Mas nos nossos problemas aqui, acadêmicos, de cálculo 2, tudo é tudo muito tranquilo. Então, como é que a gente vai começar a resolver? Bom, uma maneira é de você se dar conta o seguinte, que na segunda equação eu sei que 2x é igual a 2y, né? 2x é igual a 2y. Então, se 2x é igual a 2y, eu volto na primeira equação. Então, na primeira equação, o que eu vou fazer? No lugar do meu 2y, eu vou colocar 2x. Não é? Então, vamos escrever bonito aqui, porque eu sei que alguém vai perguntar, mas como que ele fez isso? Ó, igual a 0. Se eu sei que o 2x é igual a 2y, então eu vou colocar 2x menos 4x ao cubo mais 4x igual a 0. E aí eu posso fazer algumas contas. 2x mais 4x dá 6x menos 4x ao cubo igual a 0. Então, 2x com 4x dá 6x. Tá. Então, agora eu sei o seguinte, que 6x menos 4x ao cubo é igual a 0. Tá, o que nós podemos colocar em evidência aqui? Eu tenho duas parcelas, as duas parcelas têm x. As duas parcelas também são múltiplas de 2, né? As duas parcelas também são múltiplas de 2. Então, 6x dividido por 2x dá 3. 4x ao quadrado dividido, então, 4x ao cubo dividido por 2x, então, 4 que divide 2 dá 2. X ao cubo que divide x dá x ao quadrado. Isso dá 0. Agora, eu tenho uma multiplicação e eu tenho um produto, tenho uma multiplicação. Então, esse número vezes esse parênteses dá 0. Ou seja, 2x é 0 ou 3 menos 2x ao quadrado é 0. 2x é 0, então implica que o x só pode ser 0. Ou eu vou ter 2x ao quadrado igual a 3. Ou x ao quadrado igual a 3 que divide 2. Ou x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 3/2. Posso deixar assim? Pode. Vamos deixar assim por enquanto. Então, quantos x nós temos? Nós temos 3x. Nós temos o x igual a 0. Nós temos o x igual a mais raiz de 3/2. E nós temos o x igual a menos raiz de 3/2. Né? Nós temos 3x. Isso implica que nós temos 3 pontos críticos. Então, vamos voltar para cá. Então, o que eu sei? Então, eu sei que, sabendo, né, que 2x é igual a 2y, qual é a conclusão que eu tiro? Que x só pode ser igual a y, né? Então, se, no nosso caso, né, vamos criar o ponto crítico. Então, eu vou ter o x, eu vou ter o y e aqui eu vou ter o crítico. Né? O meu y é igual ao x, né? Então, aqui eu estou tirando essa relação. Então, se o meu x é 0, né? Se o meu x era quanto? 0, raiz de 3/2 e menos raiz de 3/2. Então, se o meu x é 0, o meu y é 0 e o meu ponto crítico é o 0 e 0. Se o meu x é raiz de 3 sobre 2, ou melhor, se o meu x é raiz de 3 sobre 2, o meu y só pode ser raiz de 3 sobre 2. Então, o meu crítico é raiz de 3 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Agora, se o meu x é menos raiz de 3 sobre 2 e o y é igual ao x, o meu y é menos raiz de 3 sobre 2. 3 sobre 2.
3 sobre 2. Encontramos os críticos. Nós temos o crítico 1, o crítico 2 e o crítico 3. Olha aqui. Ó, eu tenho um crítico, outro crítico e um crítico ali no meio. 1, 2, 3. Tem 3 críticos. Tá. Beleza. Agora vamos obter as derivadas segundas. Né? Vamos pegar as derivadas primeiras. Vamos obter as derivadas segundas. Então, se eu tenho a derivada primeira, vou escrever as derivadas primeiras para fazer as derivadas segundas. A derivada primeira era 2x. Né? Minha derivada primeira era 2y menos 4x ao cubo mais 4x. E a derivada em x, em y, era 2x menos 2y. Tá. Beleza. Então, isso aqui é 2y menos 4x ao cubo mais 4x. Aqui a minha derivada em relação a y é 2x menos 2y. Ok. Então, vamos lá. A derivada segunda em x vai ser quanto? Menos 12x ao quadrado mais 4. A derivada segunda em y vai ser menos 2. E a derivada cruzada vai ser quanto? Bom, se eu pegar isso aqui e derivar em y, isso aqui vai dar 2. Se eu derivar isso aqui em x, vai dar 2. Tá, agora nós vamos calcular a função h. A função h de x e y vai ser quanto? Vai ser a derivada. Vai ser a derivada segunda em x, a derivada cruzada e a derivada segunda em y. Então tá. Então vamos fazer isso aqui direitinho. Derivada segunda em x. Menos 12x ao quadrado mais 4. Derivada cruzada, 2 e 2. 2 aqui e 2 aqui. Em y, menos 2. Então, quem vai ser meu h de x e y? Vai ser menos 12x ao quadrado mais 4 vezes menos 2. Menos 2 vezes 2. Então, meu h de x e y vai ser menos 2 vezes menos 12 dá mais 24x ao quadrado. Menos 2 vezes mais 4, isso dá menos 8, menos 4. Então, o meu h de x e y vai ficar 24x ao quadrado menos 12. Então, chegamos aqui. Tá. Beleza. Então, vamos pegar o nosso fluxograma. Então, nesse fluxograma, o que nós temos? Vamos botar aqui o H. O H de x e y é igual a 24 menos 12. Então, tá. Então, vamos pegar o primeiro crítico. Então, crítico 1. 0 e 0. Então, no crítico 1, a primeira coisa que a gente faz é calcular o H. Então, vai ficar 24 vezes 0 ao quadrado menos 12. E eu concluí que isso é menos 12. Então, se nós olharmos para o fluxograma, o que eu verifiquei? Que o meu H de 0 e 0 é igual a menos 12. Então, se ele é menos 12, a pergunta é, o H no crítico é positivo? A resposta é falso, né? Porque ele é menos 12. Isso aqui é menor do que 0. Então, o meu ponto é
cela. Então, no crítico 1, 0 e 0, nós temos um ponto de cela. Certo? Tá. Agora vamos para outra análise. Eu vou pegar o crítico, que eu chamei de crítico 2. Raiz de 3 meios e raiz de 3 meios. Então, se eu for fazer o H da raiz de 3 meios e raiz de 3 meios, eu tenho o seguinte. 24 raiz de 3 meios ao quadrado menos 12. Então, vai ficar 24 vezes. Quanto é que é raiz de 3 meios ao quadrado? 3 meios menos 12. Então, 24 dividido por 2 dá 12, vezes 3 dá 36. E isso dá 24. E esse é um valor positivo. Então, se eu olho para cá, 3 meios, me dá 24. 24 é um valor positivo. Então, é verdadeiro que o H no crítico é positivo? É verdadeiro, então vem para baixo. Agora, eu vou ter que olhar para quem? Eu vou olhar para a derivada segunda no crítico. Então, vou pegar a derivada segunda no crítico. Então, a minha derivada segunda vai ser quem? Então, minha derivada segunda é esta aqui. Menos 12x ao quadrado mais 4. Né? Essa é a derivada segunda. Então, vai ficar menos 12x ao quadrado mais 4. Então, vai ficar menos 12 vezes 3 meios mais 4. Então, 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 3, 18. Mais 4, isso dá menos 12. E isso é negativo. Então, o que nós verificamos? Que a derivada segunda é positiva, ou seja, minha derivada segunda em relação a x no crítico é igual a menos 12. Então, menos 12 é menos 12. Não, menos 14, né, professor? Né? Olha só. Uma conta errada, né? Vou dar tudo. Menos 14. Então, menos 14 é positivo? Não, é falso. Então, vem para cá e eu tenho, então, que o meu crítico é um ponto de máximo, né? Então, o que eu verifiquei? 3 meios é um ponto de máximo. Tá, agora, então, aqui fizemos para o crítico 1. E agora fizemos o crítico 2. Então, crítico 1 e para o crítico 2. Vamos para o crítico 3. O crítico 3 é menos, né? Tem um sinalzinho de menos. Será que o sinal de menos vai fazer toda a diferença? Menos 3 meios. 3 meios, tá. Então, vamos pegar a função h. A função h, né, lembrando, minha função h de xy é quanto? 24x ao quadrado menos 12. Então, temos o seguinte. Então, vai ficar 24 vezes menos raiz de 3 meios elevado ao quadrado, menos 12. Ora, eu tenho menos elevado ao quadrado, isso vai ficar um valor positivo, então vai ficar 3 meios, menos 12. E nós já vimos que isso aqui é 12. Né? Não, melhor, é 24. Né? Isso aqui é 24.
Ok, então nós estamos aonde? Nós estamos nesse caminho aqui. Né? Tá, agora eu vou olhar para a derivada segunda. Então, de novo, quem é a minha derivada segunda em relação a x? Tá? A derivada segunda é menos 12x mais 4. Então, se eu for calcular a derivada segunda, eu vou ficar com menos 12 vezes. Isso vai ficar quanto? Menos 12 vezes. Essa raiz aqui, ou melhor, eu tenho negativo ao quadrado é positivo. De novo. Isso aqui deu menos 14. Seguiu o mesmo caminho. E nós vamos concluir que a derivada, ou melhor, nós vamos concluir que esse ponto crítico, né, é um ponto de mínimo. Então, C3 certo? Bom. Chegamos então a essa conclusão. Vamos pegar ali a figura só para dar uma olhada na figura. E era aquilo que nós estávamos imaginando, né? Nós temos uma cela aqui no meio, e nós temos um crítico que é máximo, e nós temos outro crítico que é máximo, né? Tal qual a gente tinha verificado, né? Então, né, sem grandes mistérios. Chegamos então que esse aqui é cela, esse é máximo e esse é máximo. Tá? Então, assim que a gente faz a determinação, classificação dos pontos críticos, né, de uma função. O C3 ali ficou como mínimo, professor? Mínimo não, é ponto de máximo, né? Ainda bem que vocês estão atentos, senão ia sair máximo. Isso aí. Beleza. Ele tem que ver, ele veio para cá, então ele é um ponto de máximo. Certo? Então, esse é um conteúdo que, se a gente olhar aqui, ele testa várias habilidades de vocês, não só as habilidades algébricas, né, de derivar, de determinação de sistema, como também de ler um fluxograma. Né? Então, é importante vocês terem bem claro esse fluxograma aqui, ou vocês, né, memorizarem essa regra, porque aquele fluxograma, ele deriva dessas três, né, dessas três linhas, certo? Bom, por hoje, eu vou finalizar. Tá? Deixa eu ver. Teria mais alguns exemplos práticos aqui embaixo, mas tudo gira em torno da mesma coisa e a gente pode fazer isso semana que vem. Tá? Aí tem alguns exemplos de maximizar, minimizar, e aí semana que vem a gente faz, certo? Eu vou salvar aqui e vou dar por encerrado, certo? Então, semana que vem a gente ainda tem mais um encontro ainda do grau A, antes de nós fazermos a aula de pré-questionário, né, que é dia 30. E é isso, certo? Vou parar a gravação.